Deus está falando conosco. A gente precisa ouvir. A gente precisa analisar. O que nós precisamos crescer? Onde nós precisamos ajustar? Senão, a gente vai viver no leitinho. Senão, a gente vai viver uma fé customizada, uma fé sem frutos, uma fé sem testemunhos, uma fé sem resultados. Isso não é a vida que Deus tem para nós. O Senhor nos chama de luz e de sal. Ou seja, eu tempero, eu faço a diferença, eu ilumino. Ó a luz aqui. A luz faz a diferença. Eu tenho que fazer a diferença. Nós precisamos impactar pessoas. Mas para isso, eu preciso ser o primeiro a ser impactado. Estão ligados às suas vitórias, pessoal? Pega esse espírito. Que espírito é esse? Diga, eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. O Senhor tem o melhor vinho para a minha vida e eu já estou desfrutando deste vinho em nome de Jesus. Amém, pessoal? Graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Pode sentar um minutinho, por favor. Diga comigo, por favor. Desenvolva a salvação. Desenvolva a salvação. Salvação é exatamente isso, né? Ela é desenvolvida. Ela é desenvolvida no nosso dia a dia, com o nosso crescimento interno. Porque quando nós nos afirmamos, quando nós nos denominamos, nos chamamos de cristãos, nós assumimos que o velho homem foi morto. Nós assumimos que o velho homem ficou para trás. Nós assumimos que nos tornamos novas pessoas. E a maior prova, pessoal, que o Espírito Santo está nas nossas vidas, é justamente isso. É justamente a mudança do nosso estilo de vida. Você não percebe, você não vê, infelizmente, pessoas que elas dizem que se tornaram cristãs, elas até se batizaram, mas a vida dela parece que não teve diferença nenhuma. Ela continua ouvindo as mesmas músicas, ela continua assistindo as mesmas coisas, ela continua com o mesmo círculo de amizades. As roupas dela muitas vezes permanecem no mesmo padrão mundano. O que ela posta na rede social dela não tem diferença de um ímpio. A casa dela, o casamento dela, não tem diferença daquilo que talvez ela viu os pais fazerem, do que ela ouviu o vizinho fazer, não tem diferença. Então, esse desenvolvimento da salvação não é, eu aceito, como muitos lugares infelizmente fazem isso, né? A pessoa aceitou Jesus, pronto, já está com o bilhete garantido. Não, não é verdade. Com exceção do criminoso que estava ao lado de Jesus, que ele tomou aquela decisão naquele momento, naquele minuto, nós temos uma caminhada aí. Não está garantido. Está garantido pelo Senhor Jesus. Mas aí tem a nossa parte, tem as nossas obras, tem o nosso caráter, as nossas atitudes, o nosso coração, que precisa todos os dias ser alinhado cada vez mais à palavra de Deus. Não mais a religião que eu recebi, não mais o padrão que eu recebi, não mais a nada que vem de mim, mas tudo que vem dele. Então essa prova de mudança é a prova do caráter, a prova da mudança do estilo de vida, que só acontece com a presença do Espírito Santo. Eu não sei qual é a proporção de cristãos aqui dos Estados Unidos. Mas lá no Brasil, tem cerca de 50, 55 milhões, mais ou menos, dizem que são cristãos. Vamos supor que 1/4 do país seja cristão.
era para o país ser umas 5 vezes mais poderoso do que esse daqui. Porque o nosso país, por exemplo, ele tem tudo que nenhum outro país tem. Esse país daqui, por exemplo, ele é gigantesco, mas boa parte do país é muito frio. No Brasil, por exemplo, a gente pode plantar do norte ao sul o ano inteiro. Porque tem sol, tem terra, tem gente, não é um país gigantesco, né? Por exemplo, como a Austrália, que é gigantesco, mas não tem população. Ou um país gigantesco como a Rússia, mas mais da metade é congelado o ano inteiro. Então, nós temos coisas, por exemplo, que se tivéssemos uma cabeça, uma mentalidade de integridade, de sabedoria, de dependência do Senhor, é para ser o maior país disparado. E esse país, ele é o que é, ele foi, né, na verdade, por muito tempo, o país mais poderoso ainda é assim, mas perdeu muita força, por conta dessas bases corretas. Mas que também, infelizmente, a gente vê que se perdeu ao longo do tempo. Se perdeu com uma fé morna, pelo conforto, pela prosperidade financeira. Se perdeu pela própria vida envolvida com muitas coisas, né? A mentalidade, tem bastante ateu, tem bastante gente que não acredita em mais nada. E a gente vê, quanto mais as pessoas se afastam do Senhor Jesus, quanto mais as famílias se afastam do Senhor Jesus, mais o padrão mundano entra na casa delas. Mais os descontroles, mais desequilíbrios, mais carnalidade, mais imoralidade, porque essa salvação não tem sido desenvolvida, esse caráter, esse padrão cristão, esse padrão que me assemelha a Jesus, está muito distante. Então, o problema da maioria das pessoas é que ao invés delas viverem com base na fé, na palavra, elas continuam sendo almáticas. Porque se nós temos, por exemplo, 50 milhões de cristãos, onde está esse cristianismo na cultura? Onde está esse cristianismo nas famílias? Onde está esse cristianismo na sociedade? Onde está esse cristianismo nos negócios? Você sabe muito bem, você sabe melhor do que eu. Quando a gente está no Brasil, obviamente, a gente só lida com brasileiro, a gente sabe, tem aquele cara que é honesto, tem aquele cara que não é, a gente já vai fazendo aquele filtro. Mas todo mundo que chega aqui tem a mesma frase para te aconselhar: cuidado com o brasileiro. A gente não ouve falar isso de americano com americano, a gente não ouve falar isso de hispano para hispano, a gente ouve falar de brasileiro para brasileiro. Cuidado. Que vergonha, né? Que vergonha. Mas de falar do mundo, não vamos ter que falar aqui, a gente tem que falar para nós, olhar para nós. Só que qual o nível de contribuição que eu tenho feito para que esse mundo fique pior ou melhor? Qual o nível de contribuição que a minha presença, a minha vida tem ajudado a constranger o próximo, para que esse próximo seja mais íntegro, seja mais honesto, seja mais espiritual, seja mais alegre, feliz, que ele tenha mais esperança? Qual é o nosso nível de contribuição para que realmente o padrão do céu seja estabelecido? Porque o que diz aqui em Gálatas 5,16, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Puxa, esse é forte. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum não vai ter chance para eu satisfazer os desejos da carne. Porque se eu vivo pela fé, se eu vivo com base naquilo que agrada a Deus, com base no Espírito Santo,
eu não, de modo nenhum, eu vou dar aquilo que a minha carne quer. E a minha carne, a gente sabe muito bem o que ela quer. Ela quer a bagunça, ela quer o descontrole, ela quer as brigas, ela quer a mornidão espiritual, ela quer o ócio espiritual, a preguiça espiritual. Ela quer a bagunça. E Deus não é um Deus de confusão. Olha aqui, ó, em 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas, fala comigo, todas as igrejas dos santos. Você vê confusão, pessoal, nas igrejas que se dizem de santos? Infelizmente, o que mais aparece é confusão. E Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Como em todas as igrejas dos santos. Para onde você olha, infelizmente, tem uma igreja que está preocupada no network, outra está preocupada em vender objetos, outra está preocupada em usos e costumes, outra está preocupada no que a outra igreja está fazendo. Não está focado na sua vida, nos seus problemas, mas está focado na vida do outro, na vida alheia. Isso é terrível, porque a pessoa não faz o que ela tem que fazer, então ela está perdendo tempo olhando para a vida do outro. Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E a primeira igreja, qual é, pessoal? A nossa família. Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos, como a sua casa primeiro. Se você diz que é crente, se você diz que é cristão, a sua casa tem que ser uma casa de paz, não de confusão. Ah, mas eu estou aqui, você está aqui, a gente tem, às vezes, podemos ter as nossas divergências, mas a gente é maduro. Nós somos adultos, nós temos a palavra, não é do meu jeito nem do seu, é a palavra de Deus é que vai me dar a direção. A mesma coisa em casa. A mesma coisa, eu estou vivendo com base no quê? Um está agindo de um jeito, outro está agindo de outro jeito. Alguém aí está agindo conforme a palavra, ou os dois estão fazendo de forma almática? Aí realmente aí vai virar confusão mesmo. Porque aí puxa de um lado, puxa do outro, e ninguém vence. Aí o evangelho envergonhado, como diz na palavra, por causa de vocês, os pagãos blasfemam o nome de Deus. Você imagina quantas pessoas que deixam de buscar a Deus porque ela não vê esperança. Ela já se encheu de drogas, ela se encheu de relacionamentos, ela se encheu de entretenimento, ela está buscando coisas, ela se enche de produtos, de gastos, de compras, de consumismo, de viagens. Por quê? Porque ela está vazia. Aí a pessoa ouve alguém falando de Jesus, ouve uma pregação ou assiste um vídeo, ela se enche de esperança, aí ela vai num lugar, numa igreja, ou ela conhece um cristão e ela vê que aquela pessoa mente ainda. Ela vê que naquele lugar é gritaria para todo lado, é uma coisa descontrolada. Deus não é Deus de confusão. O Espírito Santo tem que conduzir. O Espírito Santo guia as pessoas a serem batizadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ajuda as pessoas a controlar as suas emoções, os seus impulsos. Mas não é aquela coisa bagunçada, o irmão chega e não olha na cara do outro. Tá o louvor, o baterista não fala com o baixista, o pianista não fala com o baterista, sabe? É uma coisa... Mas estamos aqui todos louvando ao Senhor, não estamos nada. Estamos mentindo, nos enganando, e quem está feliz com isso é o diabo. Por conta dessa bagunça, porque isso
Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas do santo. Não é para ser uma igreja santa. Se eu digo que aqui tem a presença do Espírito Santo, aqui se prega a palavra, a paz e a harmonia precisam estar em todas elas. Infelizmente não é assim. Então nós vemos, infelizmente, um padrão, pessoal, que a gente precisa lutar todos os dias para mudar isso. Por isso que a gente não pode esperar que alguém faça alguma coisa, mas eu faça alguma coisa. Não espere que um pastor, não espere que alguma liderança, não, você na sua casa, você com as pessoas que você lida todos os dias, faça essa diferença. Porque, infelizmente, a gente vê o número de cristãos aumentando, mas nós não vemos aumentando o padrão de cristianismo. A gente não vê o padrão sendo elevado, a gente vê o padrão sendo reduzido. Então a gente ainda vê o aumento de divórcios, as pessoas aceitando doenças, as pessoas aceitando a miséria, tudo contrário que a palavra está falando. Que o Senhor levou sobre si as doenças, que o Senhor é o dono do ouro e da prata. A mentira, a pessoa não consegue ser do sim, sim, não, não. Os mentirosos, o Senhor falou, você fala como o pai de vocês, o pai da mentira, porque quando o diabo fala, ele só sabe falar uma língua, a língua da mentira. Então, se eu minto, eu me torno filho dele, não filho de Deus. Não sou o cristianismo, eu não sou o irmão de Jesus. Eu não me torno filho por adoção, eu me torno filho do diabo. Não tem diferença nenhuma. Eu faço como todo mundo separa, todo mundo mente, todo mundo engana, todo mundo está passando situações difíceis, está todo mundo passando pela crise, está todo mundo passando por doenças, está todo mundo... Então, mas você não é todo mundo, a gente já não falou várias vezes daquela palavra das 10 pragas do Egito, e o povo estava em Gósen, ou seja, as pragas estavam assolando o Egito. O Egito é o mundo. As pragas estão assolando o mundo, mas o povo de Deus estava guardado, protegido, diferente os resultados. Então, se eu pego aquilo que está todo mundo falando, porque você está vendo aí, está um monte de loja fechando, um monte de coisa acontecendo, e não sei o quê, ou seja, você está falando a língua do mundo. Você está falando como todo mundo está falando. E nós não fomos chamados para falar como todo mundo fala. Lembra quando os espias estavam indo para conhecer a terra prometida? 10 estavam falando a língua do mundo, a maioria, né? A maioria deve estar certa, né? A maioria está falando, são cidades grandes, um povo difícil, um povo, né, de guerra, né? A terra até que é boazinha, mas tem muito problema, gente. E os dois falando, os dois pareciam os dois malucos lá, porque a maioria está falando diferente. Não, a terra é boa, o Senhor só precisa que a gente tem que agradar a Deus. Vamos tomar posse dessa terra. Eles serão como pão, a gente vai acabar com eles, Deus só precisa se agradar de nós. Mas você está louco, você está aí, você não está vivendo a realidade. Como a gente já ouviu, tá bom, você está aí com a sua fé, mas eu estou aqui na vida, no mundo real, nos negócios. Vai ver se a vida fluiu. Vai ver se a vida caminhava, já que ele era uma pessoa muito entendida dos negócios. Não entendia de fé, mas dos negócios. O resultado mostra. Então, qual é a língua que nós temos falado? Olha aqui o que diz em Lucas 18, 8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que o senhor vai encontrar fé na terra? Fala, vai sim. Fala, vai sim. A minha. Vai encontrar fé na terra? Sim ou não? Sim. Por quê? O problema está na falta de fé na palavra. Por quê? Fé, cada um vai ter uma fé. Eu posso ter fé
no médico, eu posso ter uma fé que vai dar errado, eu posso ter uma fé que eu não consigo. Tudo é uma fé, tudo é algo que você acredita. Mas será que ele vai encontrar fé na sua palavra? Fé na terra? Fé naquilo que Deus falou? Fé na cura? Fé na restauração? Fé na mudança? Fé na transformação de mente, de caráter, de vida, de resultado? Será que o senhor vai encontrar fé? Será que vai encontrar um povo forte, um povo determinado, um povo aguerrido? Um povo que crê na palavra? Será que ele vai encontrar? Essa igreja dos santos unida? Esse homem, essa mulher, que pela fé na palavra rompe com as barreiras, quebra as barreiras, age com sabedoria, vive com base no amor, tem domínio próprio. Esse cristão, esse homem, essa mulher, que vive com base na palavra e acredita na prosperidade, acredita nos 10 vezes mais sabedoria, como de Daniel, 10 vezes mais sábio, 10 vezes mais inteligente, 10 vezes mais ousado, que acredita na prosperidade, que acredita que vai crescer, que vai ser um canal de bênção na vida das pessoas, que vai ser uma coluna no reino, onde através da vida dela, almas serão abençoadas, almas serão atingidas, tocadas. Porque é aquilo que a gente já falou várias vezes. Um dia alguém plantou uma semente, e você recebeu um programa, você recebeu um jornal, você recebeu uma visita, você assistiu ou você ouviu um programa de rádio, você viu um programa de TV, e aquilo custou dinheiro, você deu condições, alguém um dia deu condições para que a palavra chegasse até você. E será que nós temos dado condições para que a palavra chegue a outras pessoas? Como você usa suas redes sociais, por exemplo? Nem que você tenha poucas pessoas na sua rede social, será que você usa aquilo para levar uma palavra, uma esperança para outras pessoas? Ou tem aquela cabeça, não vou misturar, senão vai parar de seguir, senão vai me bloquear, senão vai sair, senão vai pensar isso ou aquilo? A palavra nos mostra, o que importa é agradar a Cristo. Mais vale agradar ao Senhor, a Deus, do que a homens. Eu estou buscando agradar pessoas. Se Jesus não conseguiu agradar todas as pessoas, eu tenho essa ilusão que eu vou conseguir agradar todas as pessoas. Não vou conseguir. Então, ao invés das pessoas estarem focadas na fé da palavra, muitos têm buscado uma fé customizada. Uma fé em pessoas. Fé que alguém vai orar por ela sem que ela tenha que fazer nada. Ou uma fé que ela está lá, ela está se emocionando e está tendo louvor, tudo. Mas para por aí. O louvor é um ato de adoração. Pessoas são curadas, pessoas recebem a presença do Espírito Santo no louvor. Mas o que muda é a palavra. Porque a palavra me traz consciência. Porque sem consciência de quem eu sou, do que eu tenho que fazer, do que eu tenho que mudar, eu não vou mudar. É a passagem de Zaqueu. Zaqueu, o Senhor Jesus não fez uma oração ali que está registrado. Zaqueu, não aparece que Jesus expulsou nada, não expulsou nenhum demônio de Zaqueu. Zaqueu simplesmente foi atrás de Jesus, Jesus foi até a casa dele, eles estiveram lá, tomaram uma refeição juntos. Jesus, a presença dele, eles conversaram, quando terminou, ele falou, Senhor, eu estava aqui pensando, eu vou doar metade dos meus bens aos pobres e eu vou devolver 4 vezes mais se alguém falar que eu lesei ele, que eu extorqui ele, que eu prejudiquei. E o Senhor Jesus falou para ele, hoje houve salvação nessa casa. Ou seja,
consciência. Puxa, por que ele deu metade dos bens dele? Por que ele devolveu? Porque ele sabia. E isso, boa parte do que eu tenho, veio de forma errada. Veio de um caráter mentiroso, de uma vida errada. Então eu vou transformar, porque a palavra me traz consciência, e essa consciência me leva a mudar. Mas o jovem rico, por exemplo, que chegou até Jesus e falou, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele falou, olha, você faz isso, faz aquilo, eu faço tudo, desde pequeno. Então ainda falta uma coisa, venda os seus bens e me siga. Aí ele não quis. Porque na cabeça dele, ele não precisava daquilo. Pela consciência que ele tinha, ele já era muito bom. Eu cumpro os mandamentos, eu respeito meu pai e minha mãe, né? eu faço lá meus sacrifícios a Deus, eu faço as minhas orações. Eu não preciso mudar. Esse negócio de dinheiro, de dar tudo para a caridade, para os pobres, isso daí não é o que vai mudar. Então eu vou embora. Mas Zaqueu, quando houve a mudança, ele falou assim, eu não preciso disso. Isso daqui está errado. Isso aqui está errado. Quando a gente tem consciência, pessoal, a gente vê, é amizade, é dinheiro, é o quê? Hábitos, o que é? Eu reconheço que está errado, verdade, isso daqui está errado. São vícios. Vou tirar esse vício da minha vida. Tem gente que leva uma vida inteira para se libertar de um cigarro, de uma droga, de um negócio. Quantas pessoas que a gente já ouviu que pisaram os pés na igreja, nunca mais boto esse negócio na minha boca, nunca mais faço isso, nunca mais vou para essa direção. Por quê? Consciência. Consciência, eu não vou mais viver uma vida assim. Eu não vou viver uma vida pequena, miserável, medíocre. Eu não vou ser um religioso. Eu não vou buscar apenas uma fé customizada. Eu vou buscar um relacionamento com Deus. Eu gostaria de ouvir um testemunho com vocês. Jonatas, vem aqui comigo, por favor. Você que gosta de ficar na frente das câmeras. O testemunho do Jonatas, ele é muito forte, muito impactante, porque o Jonatas, se não fosse Jesus, né, Jonatas, era para você... Vem aqui pertinho de mim, Jonatas, fica com medo não. Era para você ser um ateu, não é? Sim, senhor. Seus pais, você já veio de um berço evangélico, seus pais eram líderes de igreja, seu pai já foi pastor, né? Sim, senhor, pastor. E até com base na palavra aqui, que Deus não é Deus de confusão, mas de paz em todas as igrejas, né? Como que era essa fé? Qual que era o padrão de fé que você recebeu? Um dia, né? Eu já nasci em berço evangélico, né? Logo cedo, meus pais já estavam à frente da igreja. E é o que eu vi falando no começo aqui de ser, não ser um bom exemplo para as pessoas, né? De forma geral. Então era um lar de muita briga, muita intriga, de muitas vezes eu pequeno mesmo tendo que separar eles, né, quase chegam à agressividade, assim, né? Não do meu pai, mas minha mãe. Sua mãe agredia ele já e você tentava Isso. apartar. E eu lembro de frases específicas ainda que eu falava, mas para de brigar, isso não é de Deus. Isso não é de Deus, vocês não podem brigar. E aquilo foi traumatizando, né, em relação a brigas, né? Então eu via muitas brigas, gritarias. E como é que ele ensinava na hora que ele estava fazendo os cultos lá? Da forma correta, né? Uhum. Então, muitas das vezes, até mesmo, né, em casa, às vezes a gente fala, você fala uma coisa lá, mas aqui é outra. Né? E aí outra discussão por causa disso também, né? E era uma coisa que era uma contradição, né? Porque, querendo ou não, todo mundo, até eu falei para o senhor no áudio testemunho que às vezes era gritaria no final de semana, sábado, aí saía domingo, né? Os crentes para ir para a igreja. Aí E a vizinhança via... falava os crentes indo para a igreja lá. Exatamente. Né? Com a Bíblia debaixo do braço. Tem né? Quantos lugares que a casa que seria do justo, né? Isso. É mais escandalosa do que o do ímpio lá, que está lá sem critério nenhum, vivendo como ele acha que tem que viver,
E o justo que tem a palavra, que sabe o que é certo, porque sabia ensinar, né? Sim. Mas não sabia viver. Sim. Como a gente acabou de falar, porventura o senhor vai achar fé na terra? Porque assim, a gente vê pessoas nas igrejas, a gente vê pessoas com Bíblias, a gente vê pessoas postando versículos, mas a gente muitas vezes não vê esse cristianismo no dia a dia, na rua, nas famílias, que era exatamente o que acontecia. Era uma coisa na igreja e outra coisa na vida, né? Na casa. E a preocupação, né, que hoje até a bispa fala bastante sobre isso, né, de ser um exemplo dentro e fora de casa. Porque você vê, né, passou anos e anos e eu me recordo. Então, as crianças lembram muito bem e às vezes coisas que traumatizaram ela, coisas de ontem ela não lembra, mas às vezes coisas de 10 anos, 15 anos atrás ela consegue recordar perfeitamente, né? Então, vivendo nesse contexto, desde pequeno eu já estava dentro da igreja, mas na realidade, estando dentro da igreja, eu estava mais longe da igreja. Mais longe de Deus, né? Mais longe de Deus. E você vendo tudo isso e participando de cultos, de igreja, antes de chegar ao nosso ministério, seu pai já foi de outros ministérios, tal, e essas questões não eram trabalhadas e a vida, por estar distante, fora da bênção, não fluía também, né? Exatamente. Como é que era a vida financeira? Tinha bastante dívidas, né? Nunca chegou a uma condição de ter um carro. Tinha um carro depois, mas não era um carro bacana, não tinha... Bom, tinha muitas dificuldades, né? Sempre viveu de aluguel, tinha muito problema financeiro com as questões. E foi assim até o momento, né, que a gente encontrou o Ministério Mudança de Vida, né? 2009. E ali que aí começou a trabalhar a palavra, não exatamente. Uma coisa customizada, emocional, mas para trazer essa consciência. E o pouco que, especialmente o seu pai, começou a ter essa consciência, a vida já começou a dar uma guinada diferenciada, né? Completamente, tanto no trabalho mesmo, que ele trabalhava depois, né? Porque antes disso ele vivia, né, como pastor 100% integral e na época depois começou a trabalhar com produtos automotivos e tal. E começou a ouvir a palavra, mudou a mente, né? E começou a dar a guinada. Foi a primeira vez que conquistou um carro zero, depois conquistou outro. Você vê como é rápido, né? Quando dá para Deus, quando tem um entendimento, quando começa a ter os ajustes, né? Sim. Você vê que a resposta de Deus é rápida. É isso, às vezes a gente acha que tá demorando. Não, depende do nosso alinhamento. É uma frase que eu já ouvi uma vez, né, assim, você deu 30 anos para o diabo, né, e você quer que Deus resolva em um mês. Né? Mas o problema não é Deus fazer. O problema é eu entender. Eu sair daquele padrão de 30 anos de vida errada para começar a alinhar para o padrão certo. Pessoa que é uma lasanha, né, com tempo de miojo, né? Exatamente. Então mudou tudo. Questão com carro, questão financeira. A gente ia bem mais vezes também na igreja, eles iam, né, de semana, mais dias ainda. E olha que a gente morava a 52 quilômetros de distância, e não era impedimento para ir. Você vê? Então foi ali que mudou. Mas o interessante, né, John, é que depois que vocês foram para a igreja, quando você viu que toda a sua família estava na igreja, tá, aí você tomou uma decisão de se tornar interno, aí eles abraçaram essa ideia e apoiaram totalmente, assim, afinal, meu filho agora vai para a igreja, meu filho agora ele vai ser o interno na obra do Senhor, aí foi tudo bem, né? Foi tudo, só que não, né? Porque era o que a expectativa seria essa, né? Se tornou um inferno, né? Como ele foi, né? Já pastor, determinado no começo do ministério dele, ele já foi interno. Um pouquinho que tá. Ele já foi interno ainda de uma igreja, né? Então, querendo ou não, já sabia como funcionava. Né? Olha então... como é que são as coisas, né? A gente já viu isso várias vezes, né? Viu com a Vitória também, né? Sim. Que é do pastor Sim, William, senhor. né? Quando a pessoa começa, a Mariana, né, amor? Começa a pessoa, enquanto estava na vida bagunçada, assim, não tem dificuldade. E os pais de igreja, uma vida inteira. Quando toma uma decisão, eu vou mais para a igreja, eu vou... A Mariana, por exemplo, ia sozinha. A Júlia, uma pastora nossa, a Júlia não,
a Vitória. A Vitória, ela começou a ir sozinha na igreja, aí que começam as guerras. Mas você só vai para a igreja, só fica na igreja, você está ficando bitolada, mas quando estava na outra vida, não era um problema. Olha como é que o ser humano, né, fica retardado, né? Começa a ser levado pelas mentiras do diabo, ao invés de ver, nossa, que privilégio, né? As crianças, você vê que as crianças aqui, né, a gente vê como que elas gostam de estar aqui na igreja, né? Aí quando a pessoa mostra, né, eu quero participar mais disso, né? Aí a pessoa tem os conflitos. No momento que ele tomou a decisão, veio a guerra dentro da casa dele, não queria que viesse para a igreja, o pai e a mãe tentando queimar, falando mal, falando ele não é esse filho todo, ele não faz nada em casa, não é? Sim, senhor. Virou de cabeça para baixo, né? Porque quando a gente chegou no ministério, como eu já tinha vindo de um contexto de igreja, falei, eu vou só para ouvir a palavra, porque eu vi que era algo totalmente diferente. Foi isso que eu contei no Destinos para a Bispa, né? É uma fé inteligente, inteligência emocional, mudança de mente, mentalidade. Falei, pô, perfeito. Né? E eu fui, né, convidado para outros setores da igreja ali que souberam que já atuava no louvor. Na época o Bispo também convidou para a questão do estúdio, e foi onde eu peguei aquele amor novamente e me aprofundei, né? E aí foi no momento que eu tomei a decisão de ser interno, foi onde virou totalmente a cabeça deles, né, em relação a isso, né? E de muitas vezes, às vezes eu estou indo, e aí foi onde eles pararam, né, depois de um tempo de tanta perseguição ali, né? Eu até falei, vocês estão indo sem um motivo, sem um propósito correto, vocês Só estão indo para ficar vigiando ou às vezes prejudicar, né? Então, melhor ser sincero e não ir. Né, e fizeram exatamente isso, né? E em muitos momentos ali era o inferno de todos os dias que eu ia, porque aí eu tinha que ir de trem, não ia mais com eles. Então, muitos dias, às vezes, eu sabia que eu saía cedo de casa, mas na hora que eu chegasse, não importa o horário que eu chegasse, então, às vezes, até lutava para chegar um pouco mais tarde, porque dependendo da hora que eu chegasse, ia ter alguma confusão, briga ali, eu estou virando rato de igreja, agora não sei do que mais. Né? E foi um momento, um processo, né? Que é a palavra de hoje, né? É o processo, né? Você vê o resultado, mas tem que saber o processo que você passa. E foi um processo longo, mas que eu vejo que valeu a pena. E lá e na igreja aí você foi entrando mais e conta um pouquinho aí dessa sua construção para que você estivesse aqui, a Tamires, todo esse processo, né? Vocês começaram a se gostar, mas esse processo levou aí pelo menos 2 anos. Exatamente, né? Todas as previsões deles, né, que eu não já teria ido embora com menos de 1 ano de interno, que eu não ia aguentar essa vida e tal, que eu já ia chegar e já ia casar com a Tamires, né? Porque também eu tive uma resistência de uma parte da família, infelizmente uma parte que estava sendo racista em relação a ela. Então é uma coisa que eu teria que lutar comigo mesmo, né? Porque querendo ou não, é uma coisa difícil ali na questão, na época. Não da minha parte, jamais, mas deles ali, de alguns deles. Então, era mais uma guerra, além de todas que eu já tinha que lutar. E a gente lutou todas elas, né? Teve o processo que a gente passou. Tamires queria um príncipe moreno de olhos verdes, né? Eu queria um negócio que não existe, né? Mas tudo bem, só IA. Então, a gente teve um processo ali, né? 2 anos, né? Para nos casar. Depois tivemos todo esse privilégio que foi, né, de trabalhar próximo com a bispa, junto com ela. Foi praticamente 10 anos trabalhando com ela diretamente. E isso me ajudou muito, né? Que ela foi a mãe que eu não tive em muitos momentos. Sim. Em tudo, né? Falar a verdade, em tudo. Sou grato a Deus, a ela, ao ministério, por tudo. E você tinha um plano, né? Você tinha um plano antes de ir para a igreja, você queria abandonar. Na verdade, você queria deixar essa vida de crente, essa vida de igreja, porque toda a referência, que é o culto de hoje que a gente está falando, toda essa referência que você tinha era uma referência muito ruim. Sim. Né? E era aquilo, né? Porque você tinha dentro da sua casa um pai e uma mãe que viviam daquele jeito, bagunçado, ou seja, aquilo você transmitia para todos os lugares. Com certeza, talvez quando você chegou ao nosso ministério, você pensou, é mais do mesmo, porque essa era a referência que você tinha. Né? Então, você, bom, eu não quero essa vida, essa mentira, lá está falando uma coisa, aqui fala outra. É melhor igual o ímpio, né? O ímpio, ele é a mesma coisa lá fora, ele é a mesma coisa aqui dentro. Ele ouve
música lá fora, o que ele usa aqui dentro. Sim. Ele fala palavrão lá fora e fala aqui dentro também. Então você tinha um plano, né? Você queria fazer faculdade, você queria morar nos Estados Unidos, você queria sair do país, você queria fazer outras coisas, né? Exatamente. Foi algo ainda que eu falei para o senhor, né? Que coisa, né? Hoje eu estou no país que antes, depois, na hora que eu fui gravar o áudio, eu lembrei, né? Porque, quem não sabe, eu tive meu processo para fazer o visto. E Deus trabalhou também em várias áreas do meu caráter, várias áreas da minha vida, na minha família, para a gente alinhar tudo, para ser algo, né, certo, perfeito. Então, eu tive 5 tentativas de visto em um ano, 4 delas negadas. E na última, o próprio agente consular tinha falado para eu tentar no próximo ano, porque fica no sistema, né? A gente falou, não, é impossível isso. Eu falei, não, Deus, eu estou entregando tudo está aqui. Né? E ainda veio a direção da bispa, né? Foi, eu acho que 2 ou 3 semanas depois que eu fiz a última. Foi muito próximo, né? Ele falou, tenta de novo, né? O bispo sabe. E aí eu falei, amém, mas é impossível, né? O que eles falaram, então, para falar, né? Que foi Deus. Porque na hora que eu fui, literalmente, a última ainda com todas as perguntas relacionadas, eu falei, vou para a igreja, vou fazer isso, tá, igreja, tal. Aprovado. E olha que eu fiz em outro estado, né? Que fiz em Brasília. E geralmente demoram 7 a 15 dias para chegar, né, no local de volta lá para retirar, né? O meu demorou 3 dias, 4 dias já estava lá em São Paulo para retirar. E você tinha o plano? Eu tinha um plano de vir para cá. E o plano de vir para cá, lá atrás. Lá atrás. E você foi abrindo, entrando, com certeza você deve ter até esquecido desse sonho, né? Lembrei quando aquele áudio lá que a gente falou. E você nem tinha se ligado que você já estava vivendo o que você sonhou lá atrás, mas agora de uma outra circunstância. Uma outra situação, né? Porque eu queria fazer análise de desenvolvimento de sistemas, né? E na época da faculdade tinha um plano lá com a Microsoft que eles faziam no terceiro ano um intercâmbio aqui nos Estados Unidos, né? Então esse era o plano no início de tudo, né? Mas depois seguimos, né? Não fiz, tanto é que eu ia fazer o primeiro mês lá da faculdade, foi onde eu decidi que ia ser interno, que eu não ia. Só fiz a inscrição e não fui, né? E agora, lembrando, na hora que eu estava falando do áudio, né, professor, né, como que as coisas, como Deus trabalha, né, com tudo. E aí Deus colocamos nós nesse país, né? Já está aqui, né? Exatamente. Ô, John, mais uma coisa. Você, nessa vida aí com sua família, com seus pais, vocês passaram por várias igrejas e até ele como interno, ou seja, você viu os bastidores. Então, você estar aqui realmente nessa condição de interno, tudo, é realmente um milagre, porque você viu a diferença. Né? Sim, qual a diferença que você viu do que você já estava acostumado? O que te surpreendeu? Exatamente o que o senhor falou agora, né? O bastidor, né? Você vê como eu disse, né? Tive a oportunidade de trabalhar com a bispa 10 anos seguidos. E a mesma pessoa que eu vi no altar é a mesma pessoa que eu vi todos os dias, praticamente 4, 5 dias da semana que eu via ela, é a mesma pessoa, com a mesma preocupação, sempre passando a palavra. Não era 2 pessoas. Sim. Então, de uma forma bem objetiva, é não ter máscara, é ser algo verdadeiro. Né? Então, essa é a diferença que eu vi, que hoje, infelizmente, né, de tão customizado que está a fé e cada igreja faz uma coisa diferente, as pessoas, sim, estão sedentas, mas tá difícil, né? Não tá sedenta, tá buscando, tá procurando, mas muitas vezes a referência que tá tendo é a pior possível, Isso. Né? E é o que está deixando a pessoa mais ímpia. E vem de toda a boca, né? Que a gente dita um testemunho, assiste um testemunho, que a pessoa fala, nossa, eu entrei aqui, minha mente abriu, nossa, mudou, não achei que fosse assim. Né? Então, às vezes, coloca de algo de uma forma ou tão reclusa, que a pessoa não tem acesso, ou de algo tão aberto que ela não precisa mudar. Né? Então, é sacrifício, é renúncia. Né? É renúncia. Tudo é renúncia. E é exatamente isso, né? Você vai e o que a gente escuta em todos os cultos é o que muda, é o que faz a diferença. A gente tem um louvor, mas é pouco, né? Porque o grosso, o principal é a palavra. Porque se não tiver isso, porque tem lugar que só te conta história, né? Fala de causos, né? De situações e tem um monte de coisa, mas não foca na palavra. Exatamente. Né? Tem lugares que não tem palavra. Então, não ensina a pessoa a buscar, não ensina a pessoa a ler. Né? E isso, para você,
foi a primeira coisa que eu falei quando você subiu, é que se fosse pelos padrões que você tinha recebido, era para você ser ateu. Completamente. Eu já estava sendo, já estava indo para um caminho desse e é algo que você tem que sempre lutar porque você conhece. É muito mais, né, fácil Tanto você que nunca você ter falava, vindo. né? Não vão brigar, porque isso não é de Jesus, Deus não Exatamente. gosta disso. Ou Exatamente. seja, aquilo foi plantado corretamente na mente das Sim. crianças. Só Mas aí faltava o tempo vai matando aquela admiração, aquela esperança. Porque você acreditava, mas você vai Acreditava. perdendo. Isso daqui é palhaçada, isso daqui é mentira, isso daqui é uma farsa. É porque você ouvia na igreja, então você acreditava ali. Tanto é que entrou ali, eu já sabia que aquilo não era o certo. Mas você vê de algo de alguém que está falando que não é certo e vai fazer, entendeu? Então, aquilo na cabeça de uma criança, principalmente sendo formada ali, ela vai acreditando como uma criança aquilo para ela. Então, é tudo igual, É tudo é igual. assim mesmo. Então, e aí começa a ter as amizades, vai vendo pessoas que não são, como o senhor falou, são ímpias, mas a pessoa tem resultado, mas o resultado braçal. Sim, Mas às vezes ela tem paz, às vezes ela não tem briga em casa, mas ela não está vendo. não está vendo. Não é? Então, o que ela está vendo é o que ela está expondo ali. Mais alguma coisa, algum detalhe que você acha que é relevante da gente contribuir, compartilhar com eles? Eu acredito que é o foco, né, de aplicar no seu dia a dia. A Né? fé sem obras é morta. Não Você é, até que falou isso, né? foi. Como assim, né? Uma fé sem obras é morta? Né? Mas Uma você fé entende? ativa, uma fé fé inteligente, o que é ativa, isso? Né? Pensei que ser fé era só ter fé. Só falar que tem É só fé. falar que tem fé. Então, falar a verdade não é complicado, né? A gente complica tudo. É tudo muito simples, prático. mas a criação de camadas e camadas e camadas na mente ou na forma de viver vai trazendo para as crianças, né? Que hoje é o futuro e a gente vê que muitas histórias se repetem por causa dos pais. Sim, vão matando esse futuro. Exatamente. O pai crente e o filho ateu. Exatamente. E Por aí conta que tá vem aquela matando consciência, né? Que depois de muito tempo, nossa, se tivesse agido assim, não, agora não, acabou. Você não é uma vítima, né? A gente é ensinado aqui a entender, ouvir e se analisar. Se seu pai não teve aquele entendimento, não teve o discernimento, não teve, né, como ensinar da forma correta, hoje você tem. Então hoje você já tem responsabilidade daquilo. Né? Amém. Para Jesus, pessoal. Obrigado. Amém. Aqui, ó, em Hebreus 6, olha só. Pelo que deixando os rudimentos, os elementos básicos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo os fundamentos do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ou seja, aqui na palavra está falando aqui, essas coisas deveria ser considerado básico. Um ensino elementar, os ensinos básicos, os rudimentos da doutrina, do arrependimento, das obras mortas, do batismo, da imposição de mãos, né? Ou seja, essas coisas são consideradas comuns, deveria ser considerado comum, mas veja como é que hoje em dia a gente vê muitas pessoas que o básico, até pouco tempo atrás, até para saber o Pai Nosso, algumas crianças não sabiam. Ou seja, o básico, os fundamentos, como a palavra aqui, ó, da renovação da fé, ó, da mente, o arrependimento. O que é o arrependimento? Mostrem frutos de arrependimento, como disse João Batista. É o nascimento do novo homem, ou seja, eu me arrependi, eu não quero mais essa vida. Eu não posso simplesmente dizer, eu aceitei Jesus, mas a minha vida continua a mesma coisa. Eu batizo, eu passo pelas águas no domingo, na segunda-feira eu sou a mesma pessoa. Está errado, não pode. O batismo, eu creio no coração e eu declaro pela minha boca, eu confesso pela minha boca que o Senhor, que Cristo é o meu Senhor e Salvador. Ou seja, eu creio no meu coração e eu declaro. Ou seja, eu sei o que eu estou vivendo e eu ajo de uma forma diferente.
Imposição de mãos. O que é imposição de mãos? É autoridade no mundo espiritual. Tem crente que tem medo de falar do diabo, tem medo da retaliação do diabo, não conta testemunho porque vai vir um ataque. Poxa, quem é mais forte aí? Exatamente. Muito obrigado. A autoridade, tem crente que não tem autoridade. É como os filhos de Seva. Saíram lá se achando os exorcistas, né? Vamos expulsar. Chegaram num dia que o diabo não quis mais brincar com eles, quis envergonhar eles. Eu falei assim, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, imagina só. E vocês quem são? E um só bateu em 7, de ficar pelado. Então a pessoa vai brincando, até que chega o dia que o diabo para de brincar. Agora eu quero que você passe vergonha. Porque tem um monte de gente que vive brincando. É crente aqui e ímpio lá fora. É crente aqui e carnal na casa dele. E vai passando, até que chega um dia que a coisa acaba, cai, escândalo, bagunça, que é o que a gente escuta às vezes. Aquele escândalo, ele começou talvez há anos atrás. Na bagunça, na falta de integridade. Então veja, pessoal, aqui no livro de Hebreus, está falando do básico, dos rudimentos, dos elementos básicos, daquilo que deveria ser algo assim, tranquilo, normal para todo cristão. Imposição de mãos, batismo, arrependimento, juízo, o juízo, juízo eterno, eternidade, as obras para a eternidade. É muito sério, é muito profundo isso, essa análise é fundamental. Não adianta a gente falar, nossa, eu queria ouvir algo novo, né? Está vindo uma palavra atrás da outra aí de mentalidade, né? De arrependimento, mas como é que eu vou viver uma palavra, receber? O Senhor vai mandar uma palavra nova se a gente não rompe, se a gente não muda a mente, se a gente não acredita na palavra, se a gente não se alinha com os fundamentos básicos, olha só. Doutrina de batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Prossigamos até a perfeição. Ah, mas eu não sou perfeito. Claro, então vamos prosseguir. Dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Lembra que Abraão ouviu a palavra do anjo, ou seja, ele ouviu a palavra a segunda vez, porque ele havia ouvido a palavra da primeira vez, quando o Senhor pediu Isaac, ele saiu praticando. Então as palavras de salvação, o arrependimento, metanoia, techuvá, que é tudo que é a mesma coisa, volta para o princípio, volte ao arrependimento, são palavras que hoje em dia infelizmente são impopulares. Você fala de mudança, você fala de arrependimento, você fala de uma vida santa, impopular. Isso daí já está parecendo a época da lei, né? Com Jesus eu tenho graça, mas é que a pessoa, como ela não lê a Bíblia, ela não estuda a palavra, ela não entende que a graça aumentou a minha exigência, porém eu tenho uma força para isso, eu tenho um poder que vem do Senhor para suportar, para vencer o pecado. Então as pessoas têm buscado somente, infelizmente, aquilo que agrada a sua carne, aquilo que agrada aos seus sentimentos, às suas emoções. A pessoa fala da graça, a pessoa fala de sentir Deus. A gente não trabalha para sentir Deus. Ou você acha que Jesus sentiu vontade de ir para a cruz? Você acha que Paulo sentiu vontade de fazer um monte de coisas que ele fez? Você acha que Pedro sentiu vontade de fazer um monte de coisas que eles fizeram? Não. A gente sente, recebe a presença do Espírito Santo e é maravilhosa, mas as nossas atitudes não é pelo sentimento. As nossas atitudes são pela fé. Jesus não sentiu vontade de morrer, mas ele tomou uma decisão, é isso que eu preciso fazer. Não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ou seja, a minha vontade não é essa. A minha vontade não é de ser machucado, de ser furado, de ser
judiado, quem que gosta de levar soco na cara, quem gosta de levar chicotada nas costas, quem gosta de espetar. Não seja a minha vontade, mas a sua. Ou seja, as pessoas estão buscando sentir Deus, sentir a presença do Espírito Santo é uma coisa, mas sentir Deus, sentir a aprovação de Deus para fazer coisas, você não vai sentir vontade de fazer um monte de coisas. Isso não é bíblico. As pessoas têm aceitado tudo. Então, fala da ultra graça, fala de sentir as coisas, fala de aceitar tudo. Tem um monte de gente dentro das igrejas que aceita um monte de tipo de diagnóstico nos filhos, de doença, de situações, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho essa síndrome, eu tenho esse negócio. E a palavra me ensina a lutar contra isso, porque isso não é bíblico. Deus é um Deus grande, um Deus forte, e Deus quer que nós lutemos contra tudo aquilo que está errado na nossa vida, contra a doença, contra a separação, contra o descontrole. Deus nos ensina a parar de reclamar. Deus nos ensina a reagir. Deus nos ensina a ter uma postura diferente, a viver de modo intencional. As pessoas muitas vezes vão para a igreja para sentir alguma coisa e se emocionar com alguma coisa. Mas a gente precisa de uma fé, como a gente já falou há algumas semanas. O culto racional, o sacrifício racional. Porque o ponto da palavra vir e nos cortar e dividir alma e espírito, juntas e medulas, razão e emoção, é causar mudança. É trazer amadurecimento. O ponto da palavra é causar mudança. Como diz aqui em Filipenses 3,16, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, o que a gente acabou de ler? Vivamos até o ponto da perfeição. Vivamos de acordo com o que já alcançamos. Cheguei até esse ponto, eu não vou para trás. Eu não retrocedo, eu vou para frente, eu vivo com aquilo que eu recebi. Eu aprendi isso, isso me mexeu comigo aqui, essa palavra, esse entendimento, essa visão mexeu comigo, opa, eu vou aplicar. Não vou deixar esperar uma outra palavra, uma outra confirmação, deixar para depois, para amanhã. Não, eu recebi isso agora, hoje eu vou aplicar. A maioria quer apenas o resultado sem o processo. Isso é impossível. Para viver coisas maiores, eu preciso amadurecer. Alguma coisa na nossa vida, pessoal, dá para ter o resultado sem o processo? Dá para você ter o resultado de um casamento abençoado sem vencer o orgulho? Sem passar pelo processo do perdão, sem passar pelo processo dos ajustes, dá para viver um resultado sem um processo? Dá para você ter uma saúde maravilhosa, ter o resultado de uma saúde perfeita, sem passar pelo processo do dia a dia, de água, alimentação, atividade física, bons hábitos de exercício, de rotina? Não dá. A pessoa quer o resultado de uma vida financeira próspera, abençoada, de crescimento, de expansão, sem passar pelo processo de saber lidar com as coisas, saber lidar com o dinheiro, ser excelente no trabalho, crescer naquela empresa, crescer naquela área, desenvolver habilidades. Alguma pessoa ficou boa para tocar piano, né? Eu quero o resultado de saber inglês, de saber tocar piano, sem passar pelo processo das aulas, dos treinos, né? de sentar lá, estudar e fazer. Ou seja, nada na vida vai ter um resultado sem o processo. Mas com Deus, com a fé, a gente acha que tem que ser. Não, eu quero o resultado. Eu já aceitei Jesus. Eu quero resultado, mas não quero processo. Eu não quero perdoar, eu não quero tirar amizades erradas, eu não quero cortar na minha carne, eu não quero me disciplinar, eu não quero buscar a Deus de verdade. Eu quero viver com base nos dois lugares, um pé no mundo, um pé na igreja. Olha aqui em Hebreus 5:11. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar,
Porque vocês se tornaram lentos, fala, lentos para aprender. Olha aqui, ó, o escritor aos Hebreus está falando, ó, a gente tem muito o que falar, muito o que dizer, muitas coisas difíceis, ou seja, ó, é para a gente já ir para a faculdade, né, para uma pós-graduação, aqui, ó, mas vocês são muito lentos para aprender. Será que a gente está sendo lento para aprender, pessoal? É igual criança, né? Criança você fala, ensina a palavra, né, corrige e tal, é lento em aprender. Ele vai em um dia para a escola e ele volta sabendo um palavrão inédito. Assim, pensa, eu não falo essas coisas dentro de casa, mas aonde que pega? Na escola. Mas então a gente é rápido para pegar coisa errada. A gente é rápido, e tem gente que você já deve ter visto, sem identidade, coitado, infelizmente, precisa adquirir essa identidade. Ela está aqui com uma postura tal, bota no meio de uns caras lá, de umas amizades, tal, ele quer se enturmar, ele quer ser aceito, e já fala diferente, já solta uma palavra que ele não costuma usar, fica com um jeito estúpido. Mas que maluquice. Está errado. A gente precisa ser rápido. E às vezes não precisa ser tão rápido, mas progressivo. Estou aprendendo um pouquinho todo dia, Senhor. Estou me esforçando um pouquinho todo dia. Estou vigiando um pouco mais. Estou atento um pouco mais. Olha aqui Hebreus 5,12. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, ó, o escritor está falando, a gente já devia estar como mestre aqui, ó, passando para o próximo já. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. A justiça é a palavra. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício, fala comigo, exercício constante. Exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Então, arrependimento, mudança de fé, o que significa o batismo. Eu já deveria ser mestre nessas coisas. Mas ainda eu não entendi. Eu sou lento ainda. Ainda estou no padrão leite. Uma coisa é o samuquinha, né? Tomando leitinho. Outra coisa é o Júlio tomando leite. Imagina. Nesquik. Né, Julião? De morango. E tem muitos assim. Eu sou crente há 10 anos, sou crente há 20 anos, sou crente há 40 anos. Ai, parabéns, o que está diferente na sua vida? Não, muita coisa está diferente, eu era isso. O quê? Vamos lá. Exercício constante. Será que eu já me acomodei a uma fé de 30 anos? Bom, não fumo, não bebo, não traio, não adultero, parei de mentir. Mas será que a vida, os resultados, a ambição ficou parada lá? Exercício constante, ó. Eu limpei essa área, organizei essa área, agora eu vou para mais, ó, subo mais um degrau. Subo mais um degrau. O que a gente sempre fala? Que esse dia termine melhor do que quando começou. Que esse já é o melhor ano da minha vida. Que todos os anos da minha vida serão melhores do que os anteriores. Essa é a nossa fé. E para isso acontecer, eu preciso disso, ó, de exercício constante. Para crescer, ó. Como é que eu aprendo, conheço a Bíblia? Eu preciso ler a Bíblia, pelo menos. De grão, não tem aquele ditado, né? De grão em grão a galinha enche o papo. De capítulo em capítulo você lê a Bíblia inteira. De minuto em minuto você assistiu o culto inteiro. Ah, mas o culto tem 2 horas. Ah, porque o culto tem 1h30. Ah, porque a Bíblia é muito grande. É exatamente. Mas se a gente põe no histórico do celular, vídeos você assistiu, coisas você fez. Mas o que falta? Prioridade. Falta gestão do tempo. Todo mundo tem 24 horas. Tem gente que consegue fazer
centenas, milhares de coisas. Tem gente que faz meia dúzia de coisas, mas teve as mesmas 24 horas. Mas não teve prioridade, não teve gestão do tempo. Então, exercício constante, na palavra, exercício constante na atenção, na vigilância, na Bíblia. Então, não é se contentar. Vou me contentar que eu mudei algumas coisas. Eu preciso dar boas respostas na vida. Boas respostas diante dos problemas. Vai ter um dia que eu vou receber alguma notícia. Qual é a minha resposta? Eu estou lidando bem com as pessoas? Eu sou uma pessoa que agrega a vida do outro, a pessoa fica melhor quando ela está comigo, quando ela vira as costas e vai embora, ela aprendeu uma lição, ela aprendeu uma palavra, ela viu uma coisa diferente, ou seja, eu estou agregando a vida das pessoas, eu estou crescendo em Deus, eu estou crescendo na fé, na palavra, nos comportamentos. Antes eu recebi uma má notícia, de um diagnóstico médico, uma questão financeira, um problema no casamento, eu recebi um ataque, eu reagia de uma forma estúpida, explosiva. Agora eu ajo de uma forma sábia, equilibrada. A gente continua no leitinho? Ou a gente já está no nível de comida sólida? Deus está falando conosco, pessoal. Deus está falando conosco. A gente precisa ouvir. A gente precisa analisar. O que nós precisamos crescer? Onde nós precisamos ajustar? Senão, a gente vai viver no leitinho. Senão, a gente vai viver uma fé customizada, uma fé sem frutos, uma fé sem testemunhos, uma fé sem resultados. Isso não é a vida que Deus tem para nós. O Senhor nos chama de luz e de sal. Ou seja, eu tempero, eu faço a diferença, eu ilumino. Ó a luz aqui. A luz faz a diferença. Eu tenho que fazer a diferença. Nós precisamos impactar pessoas. Mas para isso, eu preciso ser o primeiro a ser impactado. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Todos os dias são dias de decisões. Não aceite mais uma miséria, trocar uma miséria mundana por uma miséria cristã. Uma vida sem resultados no mundo, agora uma vida sem resultados depois que você aceitou Jesus. Tem uma vitória aqui, tem uma vitória lá, mas ainda não rompeu. Ainda está vivendo as mesmas coisinhas, porque isso é a fé, pessoal. Se eu não acredito, eu vou aceitar que para mim eu posso até esse momento, até esse ponto. Mas não é verdade. O Senhor nos chamou para rompimentos. O Senhor não me fez melhor ou pior do que você. Ele nos fez para crescer, para romper. Então, aonde eu vou chegar é onde eu acredito, é onde é o meu teto. Mas Deus não coloca teto na gente. Deus é grande, Deus é ilimitado, Deus é infinito. Então, se eu coloquei um teto em mim, não foi Deus, não é culpa de Deus. Se eu não acredito que eu posso vencer esse problema, se eu não acredito que eu possa ser curado dessa doença, se eu não acredito que eu possa mudar esse relacionamento, se eu não acredito que eu possa ser uma pessoa diferenciada na fé, nos resultados, tudo está na minha vida, nas minhas mãos. E para isso nós precisamos ir para um outro nível. Para um outro nível. Tome essa decisão hoje. Decida ir para um outro nível. Decida subir o seu nível espiritual, o seu nível de ousadia, o seu nível de fé. Tome essa decisão hoje. O que muitas vezes talvez você esteja caindo nas mesmas setas, nas mesmas situações. Será que você vive ofendido? Será que você continua aceitando ainda a fraqueza? Será que você ainda continua aceitando sentimentos? Será que você ainda continua nessa cegueira de buscar resultados
mas está ignorando os processos? É impossível, pessoal. A palavra está nos mostrando, olha os processos dos vencedores, dos heróis da fé. Olha os processos, eles tiveram resultados incríveis, claro, mas porque eles passaram por processos dificílimos. Não ignore os processos. Acredita. Eu acredito nos processos. Tem coisas que no momento, às vezes a gente não está vendo muita coisa, mas está acontecendo. Tem momentos que parece que tá batendo ferro frio, tá patinando, mas não está. Quando a gente está no lugar certo, buscando esse alinhamento, o Senhor tem que ver no nosso coração isso. Senhor, eu estou aqui, eu estou alinhado, Senhor, eu quero melhorar todos os dias, eu quero romper mais todos os dias, Senhor. O Senhor está vendo isso. O Senhor está vendo. É como aquela passagem do cedro. O cedro do Líbano, ele é uma das árvores mais incríveis que existem. Mas nos primeiros anos de vida dele, ele quase não aparece. Porque ele está crescendo raízes profundas. Aí chega um momento, quando ele está bem fortalecido, com as suas raízes nas pedras, nas rochas, aí ele começa a subir. Porque agora ele tem força. Então acredita no processo. Faz você paga o preço você. Tira os olhos dos outros, das pessoas, dos problemas, daquilo que parece que não mudou, parece que continua a mesma coisa. Tira os olhos de tudo isso que apenas serve para distrair. O diabo, ele trabalha para nos distrair, pessoal. Ele não tem como lutar contra nós. Porque Deus é muito mais. Não é competidor. O diabo para Deus não é um concorrente. Mas se ele consegue nos distrair, é tudo que ele precisa. Porque se eu estou desalinhado de Deus, o que Deus vai poder fazer na minha vida? Nada. Então vamos para os ensinos elementares. Arrependimento. Arrependimento é mudança. Imposição de mãos, autoridade no mundo espiritual. Eu oro, o negócio tem que acontecer. É cura, é libertação, é demônio, é opressão saindo. Eu tenho que ter essa força. A minha fé não pode ser a fé do amém, aleluia, glória a Deus, mas é do nome de Jesus. Qual era a arma mais poderosa que Davi tinha? Era o nome do Senhor dos Exércitos. Ele disse: eu não tenho espada, eu não tenho lança, eu não tenho dardo, eu não tenho escudo. Você tem tudo isso e está vindo contra mim com esse arsenal. Eu tenho o nome do Senhor dos Exércitos. É o que a gente precisa, pessoal. Nós temos o nome de Jesus. Nós temos o Deus Todo-Poderoso, Deus dos Exércitos. Nós precisamos crer nisso. É elementar, é básico. Essas coisas que nós recebemos, nós aprendemos, agora nós temos que aplicar. Nós temos que aplicar na nossa vida, na nossa casa, com os nossos aqui, que é a nossa primeira igreja. Um cristão, como nós falamos no comecinho, se nós temos o Espírito Santo, de modo nenhum nós vamos fazer os desejos da carne. Porque um cristão é quem? Quem se parece com Cristo. Vamos lá, o ensino elementar. Um cristão se parece com Cristo. Cristo foi crucificado. Então eu crucifico a minha carne. Eu crucifico as minhas vontades. Eu crucifico a minha vida. Eu não vou mais viver dessa maneira reativa, reptiliana. O réptil, ele não pensa, ele não tem sentimentos, ele vive, ele sobrevive. Não dá para você domesticar. Você domestica até um urso, um leão. Você não consegue domesticar um jacaré. Porque ele não tem pensamento, ele não tem inteligência para isso. Se ele tiver com fome, ele come você. Vamos aprender e colocar em prática isso. Eu vou crucificar a minha carne, Senhor. Se o Senhor foi crucificado por minha causa,
eu também com Cristo, eu me crucifico, eu prendo, eu não dou mais aquilo que a minha carne está pedindo. Eu não vou viver mais com base em emoções, com base em medos, com base em raiva, em sentimentos, porque eu sou livre. Você é livre. Eu sou livre. Decida viver o hoje, o novo de Deus hoje, em nome de Jesus. Tome essa decisão, Senhor, eu decido ser irreconhecível. Eu decido ser irreconhecível. Se você foi uma pessoa indisciplinada uma vida toda até hoje, toma essa decisão, eu não vou mais ser, Senhor. Eu vou viver de acordo com o que eu já alcancei. Ninguém termina o dia, o cara indisciplinado, e começa o outro dia disciplinado. Não é assim, são processos. Então eu vou me organizar, eu vou estabelecer regras, eu vou estabelecer horários, eu vou me ajudar. A palavra me dá direção para ser inteligente. Então eu vou ser irreconhecível, eu vou trabalhar todos os dias. Se eu não impactava pessoas, eu vou decidir ser um holofote, Senhor. Se a minha vida não fazia diferença em lugar nenhum, eu vou fazer a minha vida um holofote, eu vou impactar pessoas, eu vou acreditar, eu vou começar surpreendendo diante de Deus. Aquilo que eu não falava, aquilo que eu não conseguia expressar, aquilo que eu não conseguia declarar, eu vou já me surpreender. Senhor, eu acredito nisso. Senhor, eu rompo. Eu acredito nisso. Eu falo diferente a partir de hoje. Quais as palavras, as atitudes, a postura que você precisa tirar da sua vida, do seu vocabulário, das suas amizades, da sua rotina, tudo aquilo que você sabe, isso está errado, isso não é bênção para a minha vida, isso está me atrapalhando. Eu decido ser luz. Fala com o Senhor neste momento. Decida ser luz. Decida ser a mudança. Seja guiado pelo Espírito Santo. Seja guiado. Qual que é nosso padrão? É a estatura do homem perfeito. É a estatura de Cristo. É a estatura do Senhor. Prossiga para a estatura de Cristo. Eu vivo de acordo com aquilo que eu já alcancei. Eu vou crescer, meu Pai. Toma essa decisão. Fala para você mesmo. Senhor, eu vou crescer todos os dias. 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 Eu vou me disciplinar, eu vou orar mais, eu vou ler a sua palavra, eu estarei mais nos cultos, eu vou me envolver com aquilo que muda a minha vida. Eu vou vigiar as minhas palavras, eu vou tratar a minha família diferente, eu vou tratar as pessoas de uma forma diferente, eu vou ter paciência, eu vou buscar as virtudes do Espírito Santo, eu vou ser uma pessoa amável, uma pessoa equilibrada, uma pessoa de domínio próprio, uma pessoa que trabalha pela paz. Eu vou crescer, meu Pai, eu não aceito. Tome essa decisão, eu não aceito ficar mais no mesmo lugar. Eu não fico mais no mesmo lugar. Cada um aqui, tome essa decisão. Em nome de Jesus, eu decido, Senhor, eu não fico mais no mesmo lugar. Tome essa decisão, pessoal. Não se distraia. Não se distraia. Eu decido, Senhor, não ficar mais no mesmo lugar. Eu vou crescer todos os dias. Eu não falo mais desse jeito. Eu não vou ser mais ignorante, estúpido. Eu não vou mais ficar botando problema, eu não vou ficar mais apresentando o defeito, eu não vou ficar mais apresentando aquilo que está errado. Eu vou trabalhar pela mudança, eu vou trabalhar para chamar a sua atenção, eu vou ser excelente naquilo que eu faço. Eu não vou mais ficar no leitinho, não. Deus nos manda a palavra que a gente precisa, pessoal. Deus nos manda a palavra para mudar o nosso caráter. A palavra de Deus é o amor de Deus para nós. A palavra de Deus é o amor do Senhor. Eu quero você no outro nível, eu quero você falando diferente, eu quero você pensando diferente. Eu vou passar pelo processo, Senhor, e eu vou viver o resultado que eu desejo. Então tenha alvos, tenha objetivos, tenha planos, tenha sonhos, e tome essa decisão. Eu passo pelo processo, Senhor.
eu tomo essa decisão, eu passo pelo processo. Fale com o Senhor, tome essa decisão agora em nome de Jesus. É viver em teu amor. Sim, Senhor, esse é o nosso prazer. O nosso prazer é o Senhor, meu Pai. Meu desejo, nosso prazer é o Senhor, nosso desejo é te conhecer, meu Pai. É te conhecer, meu Pai. Nosso prazer é te conhecer. Eu decido passar pelos processos, meu Deus, e viver esses resultados poderosos do Senhor. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Eu decido crescer todos os dias, Senhor. Eu vou aprender algo novo. Eu vou me aperfeiçoar nisso. Eu vou cuidar da minha casa, da minha família, da minha primeira igreja. Eu vou me posicionar como autoridade nessa família, nessa casa. Eu, meu Deus, vou me posicionar internamente. Eu vou ser uma pessoa feliz, alegre, otimista, Senhor, porque tudo é uma decisão. Tudo é uma decisão. Eu decido, meu Pai. Eu decido ter uma vida diferente. Eu decido viver de uma forma diferente. Eu posso me ajustar. Eu posso crescer. Eu posso mudar isso, meu Pai, porque o Senhor me dá graça. O Senhor me dá favor. O Senhor me dá capacidade para romper, meu Deus, para mudar, para fazer diferença. Eu vou fazer diferente, Senhor, porque o Senhor tem me dado a palavra. A sua palavra me dá a direção, meu Pai. Eu não vou mais viver no leitinho, precisando de aulas básicas, meu Pai, de imposição de mãos, de batismo, de arrependimento. Não, Senhor, isso está errado. Isso está errado, Senhor. Eu tenho que já ser mestre, Senhor. Eu tenho que ter autoridade no mundo espiritual. Eu tenho que ter autoridade na minha vida. Eu tenho que ter uma autoridade interna, de disciplina, de unção, meu Pai, de atrair o favor do Senhor sobre mim, de mudar aquilo que está errado, de me arrepender, meu Pai, de me ser uma nova pessoa, um filho amado do Senhor. Deixar a velha criatura, o velho homem no passado. Eu decido isso, Senhor. Eu decido viver um novo tempo, porque todo dia é de decisão, Senhor. E eu escolho pelo Senhor. Eu escolho pelo Senhor. Eu não vou mais esperar sentimentos, eu não vou mais esperar vontade para fazer o que eu tenho que fazer, porque isso não é bíblico. Isso é do diabo. O hoje é do Senhor, o amanhã é do diabo. O hoje é do Senhor, o hoje é de Deus, o amanhã é do diabo. O hoje eu tenho hoje. Eu tenho a palavra hoje, a palavra veio hoje. O Senhor está batendo a porta hoje. Se alguém ouvir e abrir, eu vou entrar e vou ter momentos com você. Não deixe para amanhã, não deixe, porque o coração vai endurecendo. Não deixe nada para amanhã, não deixe nada para depois. Toma essa decisão hoje. Senhor, eu tomo decisões na minha vida hoje, no meu caráter, na minha mente, na minha fé, nas minhas palavras, no meu casamento, no meu tratamento com as pessoas, no meu lidar com os problemas, lidar com as notícias. Eu vou ter uma visão correta, meu Pai. Eu vou pagar pelo preço certo, eu vou passar pelos processos. Eu não vou mais ficar esperando resultados, meu Deus. Eu estou há 10 anos esperando um resultado. Sem passar pelo processo, eu vou esperar mais 50, então, que não vai chegar. Eu vou ser inteligente, Senhor, e dar os passos corretos. Eu vou chamar a sua atenção. Eu vou fazer o que é necessário. Em nome de Jesus. Que a sua palavra, meu Pai, tenha impactado o teu povo, meu Pai. Tenha impactado cada um de nós, Senhor. Que o nosso povo, Senhor, saia daqui com decisões e definições na vida, Senhor. Coloca o temor em cada coração. Que saiamos daqui, meu Pai, renovados, abençoados, fortalecidos, vitoriosos, cheios do Teu poder, cheios do Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos vitórias, meu Pai. Nós declaramos vitórias, nós declaramos respostas, nós declaramos testemunhos, meu Pai. Eu declaro sobre a vida do nosso povo, Senhor, a transformação. Eu declaro, meu Pai, que cada um aqui saia poderoso, Senhor. Saia abençoado. E que por onde for, por onde passar, que faça diferença, que toque vida, Senhor. Que por mais que nós possamos achar que nós não sabemos, que o Senhor nos dê a palavra, como diz na sua palavra. Quando vocês estiverem em situações assim, não se preocupem, porque o Espírito Santo lhes dará as palavras certas.
Então, quando nós estamos aqui, meu Deus, alertas, atentos à sua palavra, atentos à sua vontade, o seu movimento, Senhor. Quando tivermos um problema, uma situação na casa, na família, com um filho, o Senhor vai nos dar as palavras de sabedoria. Nós não vamos mais agir como reptilianos, meu Pai. Nós não vamos agir na reatividade. Nós vamos agir com sabedoria, com domínio próprio, com fé, com otimismo, com visão longa, visão de futuro, Senhor. Eu peço ao nosso povo, Senhor, peço que cada um aqui, que o Senhor derrame sobre cada um de nós essa graça, esse poder, meu Pai. Que possamos viver um tempo glorioso, um tempo abençoado, de bênçãos e de vitórias, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, que neste dia mesmo, cada um aqui, meu Deus, tome decisões e analise, que não saia vivendo no automático, falando no automático, mas que tenha consciência do que é, do que precisa se tornar, do que precisa mudar, do que precisa fazer, para que não percamos mais, Senhor, tempo na nossa vida, em nome de Jesus. Abençoa o nosso povo, Senhor. Declaro casamentos abençoados, declaro uma fé poderosa, eu declaro filhos poderosos, eu declaro uma vida financeira de resultados, eu declaro uma vida que glorifica o Senhor, meu Pai. A nossa vida glorifica o Senhor. A nossa vida glorifica o Senhor, meu Pai. Nós somos luz, nós somos sal, meu Pai. Nós impactamos a nossa casa, impactamos os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos conhecidos e os desconhecidos, meu Pai, que vamos cruzar pelos caminhos. Eu declaro um povo vitorioso, meu Pai, que nunca passe despercebido, que a presença de cada um aqui, Senhor, seja marcante na honestidade, marcante na integridade, marcante na excelência, marcante na gentileza, marcante na generosidade. Eu declaro vitórias, meu Pai, bênçãos sobre a vida do nosso povo. Que venhamos aqui, meu Deus, a lidar, a viver, meu Pai, com base nesse desenvolvimento, meu Pai, nessa mente desenvolvida, nessa vida desenvolvida, para que possamos viver, meu Pai, a salvação, as bênçãos, as promessas que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado pelas vitórias. Nós te amamos e te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém.